enche esse lugar. Adora a Deus. Quando adoro a Deus, todas as prisões se abrem. Quando adoro a Deus, a liberdade vem. Liberdade pra adorar, liberdade pra expressar o meu louvor ao meu Senhor. Quando adoro a Deus, enfermos são curados. Quando adoro a Deus, corações são quebrantados. As maldições são anuladas e as bênçãos derramadas sobre nós. Quando adoro a Deus. Quando adoro a Deus. Quando adoro a Deus. A Ti seja a honra, Senhor, para sempre todo louvor e toda a gratidão do nosso coração. Amém. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Tendo suas mãos aqui à frente, vamos orar pela vida do pastor Eliel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento interceder pela vida do pastor Eliel, que vai ministrar a Tua palavra, Deus, que a Tua unção, a Tua graça esteja sobre a vida dele, que ele possa ser boca do Senhor, profeta do Senhor para todos nós nessa noite, e que o Senhor, ó Deus, abra os nossos corações para entendermos e praticarmos a Tua palavra, para que sejamos um pouco mais transformados nessa noite, à semelhança do Teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus, Pai, glorifica a Ti mesmo através da mensagem e nos ajude, Pai, a prosseguir, Pai, para o alvo, para aquilo que o Senhor nos chamou e tem, ó Deus, trabalhado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Amém? Todos encontraram? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Amém? Podemos assentar. Gostaria também de ler esse texto, como ele está na Bíblia Mensagem. Essa Bíblia aí foi escrita pelo Eugene Peterson, uma Bíblia parafraseada, muito bonita. Nós adquirimos aí no último encontro CEPAL, estou me deliciando com a leitura dessa Bíblia. Diz assim: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Amém, meus amados? Esse Salmo 23 é conhecido como o Salmo do pastor das ovelhas. E a exemplo de um rebanho de ovelhas, nós também estamos sujeitos a andar no meio de vales sombrios e escuros durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação. Por essa razão, nós precisamos confiar naquele que nos conduz. Ou seja, ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte. A expressão vale da sombra da morte, meus amados, é uma expressão muito forte. Ela aponta para trevas profundas. Ninguém gosta de ficar em um lugar muito escuro. Por quê? Porque a escuridão, as trevas, elas sempre provocam medo nas pessoas. No entanto, nós não estamos livres da escuridão. Nós poderemos passar pelo vale da sombra e da morte. O fato de nós termos entregue a nossa vida a Jesus Cristo, o fato de nós estarmos fazendo parte de uma igreja, de termos batizado, de seguirmos no discipulado, na escola bíblica dominical e nas reuniões periódicas da igreja, normais também, isso não significa que nós não atravessaremos vales escuros. O fato de nós sermos filhos de Deus não tem garantia nenhuma de que nós não passaremos por aflições, de que nós não passaremos por tribulações, que nós não teremos dificuldade durante a nossa peregrinação, durante a nossa jornada aqui na terra. Por isso Davi escreveu, ainda que eu ande. Então isso sugere, meus amados, que haverá possibilidade de, em algum momento em sua caminhada, de ele enfrentar um vale de sombra e de morte. Assim também para nós, nós estamos sujeitos a qualquer momento a atravessar esses vales, No contexto do Salmo 23, meus amados, a expressão vale da sombra da morte é uma figura que aponta para a realidade dos terríveis perigos e males que o crente pode experimentar durante a sua peregrinação aqui nesta terra. Davi deixa bem claro que nós, os crentes, os filhos de Deus, não estamos isentos de perigos nesta vida. Eles podem sofrer males nesta vida. Não é pelo fato de você já ser crente e ter Deus como seu pastor que as aflições e males não existirão em sua vida. Aí nesses últimos 15 dias, nós vimos na televisão pelo menos 3 reportagens envolvendo crentes. Uma reportagem é que 2 jovens, na hora que estavam indo para a igreja, foram atropelados por um carro. O motorista estava embriagado. Um deles morreu. Uma outra notícia, isso deu no jornal, na televisão, certo? Uma mulher que saiu para ir à igreja e não sabe se quando ela estava indo ou quando ela estava retornando da igreja, ela foi pega, foi estuprada e foi morta. E também uma outra notícia, meus amados, é que 3 homens invadiram uma igreja no Rio Grande do Sul encapuzados e mataram um casal dentro da igreja. Então, meus amados, ser crente, ser filho de Deus, ou estar dentro de uma igreja, não significa que nós não passaremos por aflições, por tribulações e até mesmo por vales de sombra e de morte. Jesus mesmo falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. E Tiago fala no capítulo 1, versículo 23, a seguir de Tiago, dizendo assim, meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passar de por várias tribulações. Ou seja, Tiago já estava alertando a igreja que ela deveria desenvolver uma atitude de alegria quando ela estivesse passando por tribulações. Porque é muito fácil, meus amados, nós termos uma atitude de alegria quando nós estamos passando somente pela bonança, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas alegrias que a vida nos oferece. Aí viver alegre nesse tempo é normal. Mas Tiago alerta aos crentes que foram dispersos que eles aprendessem a se alegrar quando eles estivessem passando por várias, não é apenas por uma tribulação, mas quando eles estivessem passando por várias tribulações. Então, meus amados, nós já entendemos nessa noite que nós estamos sujeitos
aos males desta vida, aos vales desta vida. Só o fato de nós estarmos vivos já é um indicativo que nós temos uma grande possibilidade de enfrentarmos dificuldades, de enfrentarmos provações, de enfrentarmos tribulações. Eu quero compartilhar, meus amados, com vocês nessa noite, como nós podemos atravessar os vales da vida. Vamos falar juntos? Como podemos atravessar os vales da vida? Em primeiro lugar, meus amados, como que nós poderemos atravessar os vales da vida? Em primeiro lugar, conhecendo o Deus e Pai de toda consolação. O apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz assim: bendito seja o Deus, o Pai de todas as consolações. Ele nos consola em nossas tribulações, para que nós também possamos consolar aos outros que passarem pelas mesmas tribulações que nós passamos. Então, meus amados, uma primeira maneira de nós conseguirmos atravessar os vales da vida é conhecendo o Deus e Pai de toda consolação. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você conhece a Deus? Uma coisa é ouvir falar de Deus. Uma outra coisa é ouvir pregações a respeito de Deus. Uma coisa é estudar a respeito de Deus. Uma outra coisa, bem diferente, é conhecer a Deus. Deus, meus amados, Ele é a fonte de todo consolo. Quando Ele nos permite passar pelos vales, é para fortalecer a nossa fé e para nos aperfeiçoar na santidade. Vamos falar juntos: fortalecer a fé e aperfeiçoar na santidade. Então, meus amados, quando Deus nos permite que nós entremos em algum vale, Ele está querendo, em primeiro lugar, fortalecer a nossa fé, ver o tanto que nós realmente cremos nele. E a nossa fé, ela tem que ser provada. É fácil dizer: não, eu tenho fé em Deus, não, eu creio em Deus, não, eu confio em Deus. Mas aí o que acontece? Deus, Ele permite uma tribulação, Ele permite um vale em nossas vidas. E aí, meus amados, quando nós entramos no vale, quais são as primeiras reações que nós temos? Desespero, desconfiança, somos tomados por uma desesperança, achando que não vamos conseguir mais sair deste vale, dessa situação. Entramos em pânico, e todos aqueles cânticos, aquelas orações que nós fizemos, parece que não valem de nada. Agora Davi não, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meus amados, quando Deus nos leva para o deserto, nossas experiências tornam-se ferramentas em suas mãos para consolar outras pessoas. Às vezes nós passamos por desertos em nossas vidas e nós não entendemos o porquê que nós estamos passando por aquilo. E de repente, meus amados, Deus vai nos deixar sem entender mesmo. Porque nós não precisamos entender todas as coisas. E nós nem conseguiremos entender todas as coisas. Tolo é aquele que procurar entender todas as coisas, entender as obras que Deus faz, como Ele faz e por que Ele está fazendo. Então, meus amados, Deus às vezes nos leva para o deserto apenas para nós termos experiências mais profundas com Ele, de conhecê-lo, que Ele vai nos suprir no deserto. E aí essas experiências que nós tivermos no deserto, meus amados, se tornarão ferramentas em nossas vidas para que nós possamos abençoar e consolar outras pessoas também. Amém, igreja? Meus queridos, o deserto é o lugar onde Deus nos treina. O deserto é o lugar onde Deus nos equipa para que nós possamos realizar grandes coisas. Amém? Olha, meus amados irmãos e irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. Homens e mulheres que são realmente usados nas mãos de Deus, você pode ter certeza
que são homens e mulheres que já passaram por grandes vales, por grandes desertos. Você pode ter certeza, quando você encontrar um homem e uma mulher sendo usados por Deus, você pode ter certeza que aquele vaso foi quebrado, que aquele vaso foi esmiuçado e aquele vaso foi feito novamente. Somente pessoas que já foram quebradas, pessoas que já foram quebrantadas, pessoas que já chegaram ao pó e lá no pó reconheceram que não sabem de nada, que não tem força nenhuma, que não tem poder nenhum, que todo o poder, toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Pessoas assim são pessoas que Deus usa poderosamente. Amém, meus amados? Prestem bem atenção. Moisés, com 40 anos, ele vai lá e vê um egípcio maltratando um hebreu. Aí ele vai apartar esses maus tratos, e o egípcio se volta contra ele, começa a lutar com ele, e ele mata o egípcio. Ele mata o egípcio e esconde o corpo do egípcio. E aí no outro dia, ele está passeando novamente lá no Egito, e ele vê 2 irmãos dele brigando, 2 hebreus brigando. Aí ele se aproxima desses 2 hebreus e fala assim: olha, vocês são irmãos, vocês não podem fazer isso. Aí, meus amados, imediatamente um deles falou para ele: por quê? O que você vai fazer conosco? Você vai nos matar como você fez com o egípcio? Aí, meus amados, a palavra de Deus diz que Moisés teve medo e fugiu. E fugiu para onde? Para o deserto. E lá no deserto, ele ficou 40 anos, cuidando de ovelhas, aprendendo a ser um pastor. Para 40 anos depois, Deus aparecer para ele e dizer: Moisés, agora você volta ao Egito e você vai libertar o meu povo. João Batista, meus amados, era filho de sacerdote. João Batista nasceu e cresceu no templo, porque ele era filho de sacerdote, e a linhagem de Levi dizia que os filhos dos sacerdotes sucedem os sacerdotes no ofício do tabernáculo do templo. Mas, meus amados, quando chega a determinada idade, João Batista abre mão do templo. João Batista abre mão das ofertas, dos incensos, das oblações. Ele abre mão de tudo isso, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E quando ele aparece, meus amados, novamente ali na cidade de Jerusalém, para ministrar o evangelho do reino de Deus, as pessoas perguntam para ele: quem é você? Ele diz: eu sou voz que clama no deserto. Então, meus amados, sempre quando Deus quer usar poderosamente um homem ou uma mulher, primeiro Ele faz esse homem e essa mulher ir para o deserto. Quem, meus amados, ainda não passou por desertos, essas pessoas geralmente são pouco ou nada usadas nas mãos de Deus. Meus amados, quando nós somos consolados, nós também aprendemos a ser consoladores. Quando você encontrar uma pessoa, um cristão, que tem aquele dom, aquele ministério de ver alguém sofrendo e vai lá e abraça, e ajuda, vê alguém em dificuldade, vai lá e levanta, conforta, consola, vai lá e apoia, fala: estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para caminhar com você. Meu irmão, você pode ter certeza que essa pessoa já passou por duras provas, e ela sabe o que você está passando, ela sabe o que você está sofrendo, e ela sabe que ela pode verdadeiramente te ajudar, porque ela passou por isso e Deus a ajudou na situação. Amém, igreja? Nós alimentamos-nos da fonte consoladora e nos tornamos canais de consolação para os aflitos. Meus amados, não há paz fora de Deus. Não há descanso para a alma, a não ser quando nós voltamos para Deus. Não há consolo para o coração aflito fora de Deus.
pois só Ele é o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa angústia, para consolarmos outros com a mesma consolação que somos consolados. 2 Coríntios capítulo 2, quem escreveu isto foi o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, meus amados, como que nós poderemos atravessar os vales da vida? Fala para a pessoa que está ao seu lado: conhecendo Jesus, a verdadeira paz. Meus amados, paz não é ausência de problema. Paz é confiança no meio da tempestade. A paz, meus amados, é o triunfo da fé sobre a ansiedade. Paz, meus amados, é a confiança plena de que Deus está no controle da situação, mesmo que as rédeas da nossa história não estejam em nossas mãos. Sabe o que é estar em paz no vale? Em eu ter a certeza que mesmo que eu não consiga controlar nenhuma circunstância, nenhuma situação, existe alguém maior do que eu que está controlando tudo, que está tomando conta da situação. Ele está governando, Ele reina sobre tudo e sobre todos. E se você colocar a fé nele, você será tomado por essa paz, que nem Paulo fala, e a paz de Deus que excede a todo entendimento. Ou seja, meus amados, as pessoas olharão para você e perguntarão: como que você pode estar tranquilo assim? Como que você pode estar em paz assim? As coisas estão desmoronando. Não, meus amados, nós estamos em paz, porque nós confiamos naquele que é o príncipe da paz. Amém? E Ele está conosco, nós conhecemos. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você conhece Jesus? Conhece mesmo? E quando as lutas vêm? E quando as tribulações vêm? Como que você reage? Você reage como alguém que conhece Jesus? Ou você reage como alguém que parece que nunca ouviu nem falar dele? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes nós dizemos: eu não conseguiria passar por uma situação dessa. Eu não sei como eu enfrentaria uma situação dessa. Se você conhece Jesus, você diria: eu posso enfrentar uma situação dessa com Jesus Cristo ao meu lado. Amém, meus amados? Não há vale profundo demais que Jesus Cristo não possa estar lá conosco e nos manter em paz, mesmo que as sombras venham sobre nossas vidas, mesmo que as nuvens sejam escuras, mesmo, meus amados, que a morte venha contra nós, ainda que eu ande, eu posso andar em paz, em meio a um vale de sombra e de morte. Amém, meus amados? A paz, ela não é um porto seguro aonde nós podemos chegar, mas é a maneira como nós navegamos no mar revolto da vida. Vou repetir. A paz, meus amados, não é um lugar, um porto aonde nós podemos chegar. Não, a paz fala da maneira como nós estamos navegando nos mares revoltos da vida. Quando as ondas batem, quando as tempestades vêm, quando os ventos batem contra o seu barco, contra a sua embarcação, como que você reage? Como os discípulos? Ah, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Aqueles homens experientes na pesca conheciam o mar da Galileia como ninguém.
E numa madrugada começou as tempestades, os ventos, e eles entraram em pânico. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E todos desesperados, dali a pouco Jesus aparece andando sobre o mar. E Jesus só fala assim: acalma-te, mar. Tudo volta ao normal. Aí aqueles homens de fé, aqueles homens que estavam andando com Jesus, mas que não conheciam Jesus. Muitos de nós estamos andando com Jesus, e muitos de nós não conhecemos Jesus. Aí está a grande diferença. Meus amados, a paz, ela não é apenas um sentimento, mas a paz, ela é uma pessoa. A paz, ela é uma pessoa divina. Nossa paz é Jesus. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus, pois em Jesus Cristo nós fomos reconciliados por Deus. Paz, meus amados, tem a ver com relacionamento. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado: paz tem a ver com relacionamento. Se você tem relacionamento com Jesus, pode desabar o mundo à sua volta. Você está em paz. As coisas podem sair tudo errado. As coisas podem dar tudo errado. Mas você continua em paz. Ou nós confiamos em Jesus, ou nós não confiamos em Jesus. Ou nós conhecemos a Jesus, ou nós não conhecemos a Jesus. É interessante, no final do Sermão do Monte, Jesus Cristo fala o seguinte: olha, muitos dirão naquele dia: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós falamos em línguas. E a resposta de Jesus será: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca conheci vocês. Pelo que Jesus está ensinando ali, meus amados, sabe qual que é o parâmetro do juízo final? Sabe qual vai ser o aferidor do dia do juízo? O aferidor do dia do juízo em relação a Jesus não vai ser o tanto de coisa que você fez para Ele, não serão as suas realizações, não serão as suas obras. Parece que Jesus está ensinando ali que quem vai entrar lá é quem conhece Ele. Porque a resposta que Ele dá é: apartai-vos de mim, malditos, que eu não conheço vocês. As pessoas vão dizer: eu estava dentro da igreja, eu estava pregando, eu estava orando, eu estava expulsando demônios, eu estava falando em línguas. E Jesus fala assim: mas eu nunca conheci você. Se Jesus está dizendo que nunca conheceu essa pessoa, provavelmente essa pessoa nunca conheceu Jesus também. A paz de Deus é resultado da paz com Deus. Só tem a paz de Deus no seu coração quem está em paz com Deus. Meus irmãos, se o nosso coração está tomado de perturbações, e nós não temos paz em nossos corações, isso é um sinal que, em primeiro lugar, nós não temos paz com o próprio Deus. E porque nós não temos paz com o próprio Deus,
nós jamais poderemos ter a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando o nosso relacionamento está certo com Deus, então nós experimentamos a paz de Deus. Essa paz, meus amados, ela coexiste com a dor. Essa paz, ela é misturada com lágrimas. E esta paz sobrevive diante da morte. Essa é a paz que excede a todo o entendimento. Essa paz o mundo não conhece. Essa paz o mundo também não pode tirar de nós. Essa é a paz vinda do céu, é a paz que emana do trono de Deus, é o fruto do Espírito Santo. Você conhece essa paz, meu irmão e minha irmã? Você desfruta dessa paz, você vive com essa paz, você é inundado por essa paz está à sua disposição agora mesmo. É só você se entregar totalmente ao Senhor Jesus. E você procurar conhecer a Jesus. Fala para o irmão, para a irmã que está ao seu lado, o mais importante da vida de um cristão é conhecer Jesus. Meus amados, vocês acham que Jesus Cristo precisa de alguma coisa que a gente possa fazer? Ele é o Criador de todas as coisas. Vocês acham que Jesus é adorado somente pelo nosso cântico? Não, a palavra de Deus diz: as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo louvam o teu poder, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia está repleta, meus amados, de referências que dizem o suficiente, que Deus não depende de nada que nós, seres humanos, possamos fazer. Ele tem tudo sob o seu controle. Então, meus queridos, conhecer a Jesus vai muito mais além do que fazer coisas para Jesus. Conhecer a Jesus envolve relacionamento. E quando você conhece a Jesus e quando você tem relacionamento com Ele, o mundo pode desabar ao seu redor e você mantém a paz, você mantém a tranquilidade, você mantém a segurança. Amém? Amém, meus amados? Terceiro e último lugar, como que nós podemos atravessar os vales da vida? Conhecendo o Espírito Santo como nosso Consolador. Amém? Meus amados, a vida é uma jornada cheia de tempestades. A vida é uma viagem em mares revoltos. Nessas aventuras, meus amados, há muita turbulência. Nós vamos cruzar também muitos desertos, nós vamos ter que subir muitas montanhas, nós vamos ter que descer em vales escuros. São muitos os perigos, as aflições são enormes. Os problemas, meus amados, chegam a ser dramáticos, que nós vamos enfrentar dia a dia em nossas caminhadas. Meus amados, a vida não é indolor, a vida é muito dolorosa. Mas nessa estrada, meus amados, de espinhos, nós não caminhamos sozinhos, nós temos um Consolador. Jesus, nosso Redentor, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele venceu o diabo, ele desbaratou o inferno. Lá em Colossenses diz que ele triunfou sobre os principados e as potestades, e ele nos deu vitória sobre a morte e o pecado. Está escrito em Romanos 6, porque estás debaixo da lei, não, debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém, meus amados? Jesus fez isso. E aí ele voltou ao céu. E ele diz: eu vou. Lá em João capítulo 16, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador.
o Espírito da verdade, e Ele estará sempre convosco, e Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito. Meus amados, a palavra Espírito Santo, nesse texto de João 16, que Jesus fala, eu vos enviarei o Consolador. A palavra, meus amados, não é pneuma, a palavra é paráclito, que significa alguém que estará sempre ao seu lado. Alguém que estará sempre ao seu lado te consolando, te aconselhando, te confortando. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer aprender como atravessar os vales da vida, você precisa conhecer o Espírito Santo melhor. Você não atravessará vales se você não entrar numa jornada de conhecer o Espírito Santo exatamente como Ele é. Ele é o Espírito de Cristo, que veio para exaltar o Filho de Deus. Ele é o Espírito da verdade, que veio para nos ensinar e nos lembrar de tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele é o Consolador, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que nos alegra o coração e nos faz cantar mesmo em meio a um vale de sofrimento. Meus amados, o consolo não vem de dentro, o consolo vem de cima, o consolo não vem do homem, o consolo vem de Deus, o consolo não vem da terra, o consolo vem do céu, o consolo não é resultado de autoajuda, mas da ajuda do alto, do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos. Fazemos essa pergunta nessa noite. Senhor, como que nós poderemos atravessar os vales que a vida nos oferece e que nos oferecerá ainda? Como que nós transporemos esses vales, Senhor? Como que nós podemos ter paz nos vales, nas tribulações, nos desertos, nos mares revoltos, nas turbulências da vida, Senhor? Como que nós podemos ter a paz que excede a todo entendimento? Primeiro, meu querido, conhecendo mais a Deus, que é o Pai de toda a consolação. Igreja, nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós conhecemos muito pouco a Deus. Nós ouvimos falar muito dele. Nós ouvimos pregações a respeito dele. Nós ouvimos ensinos acerca dele. Mas pouco conhecemos a Deus. Também nós precisamos conhecer melhor Jesus, que é a verdadeira paz. Porque nós ficamos tão perturbados quando as aflições vêm sobre nós. Talvez seja um indício de que nós não conhecemos Jesus. Porque se nós conhecêssemos realmente Jesus, nós saberíamos que Ele é o príncipe da paz. E se Ele está conosco, nós podemos ficar em paz. Nada que nos acontecerá sem a permissão dele. Somente Ele tem o poder de autorizar ou de não autorizar alguma coisa contra as nossas vidas. E muitas vezes Ele vai autorizar apenas para ver se nós realmente o conhecemos, se nós realmente percebemos a presença dele em nossas vidas, se nós não nos esquecemos que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E para atravessarmos os vales da vida, meus amados, nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Agora nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E Jesus Cristo disse
que Ele seria o nosso Consolador, que Ele nos guiaria a toda a verdade. Se nós, meus amados, não estamos recebendo consolo, se nós estamos nos perdendo nos caminhos da vida, se nós não estamos conseguindo encontrar o caminho, se nós não estamos conseguindo reconhecer a verdade, talvez esteja faltando conhecimento do Espírito Santo em nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, que o Espírito Santo sonda a mente do Senhor. E aquele que sonda a mente de Deus conhece todas as profundezas de Deus. Talvez você esteja passando por vales nessa noite. Talvez você já atravessou vales em sua vida. A questão não são os vales que você atravessou. A questão é como você agiu e como você reagiu nesses vales. Isso, no final das contas, é que vai importar. E o que vai importar quando você está no meio de um vale é o quanto você conhece a Deus, o quanto você conhece a Jesus e o quanto você conhece o Espírito Santo de Deus. Se você conhece Deus, você terá o Pai de toda consolação sobre sua vida. Se você tem relacionamento com Jesus, você sempre viverá em paz. E se você realmente permite que o Espírito Santo habite em sua vida e governe e controle a sua vida, então você nunca se perderá no caminho, você sempre terá orientação, porque Ele estará sempre ao seu lado dizendo: este é o caminho, vai por ele. Amém? Vamos nos colocar em pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, fala para ela: precisamos conhecer mais a Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Obrigado, Senhor. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. cante a última vez, bem forte, com fé. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Glória a Deus, tendo suas mãos ao alto. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou.
que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado?